2 testando, ok? Vamos lá. Pessoal, considerando os aspectos gramaticais do texto, julgue os itens seguintes. A expressão em cujo, linha 7, poderia ser substituída sem prejuízos para a correção gramatical do texto pela expressão no qual. Vem comigo um pouquinho aqui, pessoal, para eu relembrar com vocês pronomes relativos. Olha só, existem 5 tradicionais pronomes relativos da língua portuguesa. Vocês têm, número 1, pronome relativo que. Quando que o que é um pronome relativo? Quando trocar por quem, pessoal? Ou seja, eu posso trocá-lo por o qual. Tá? Então, o que tem o substituto, assim como o qual também tem o substituto. Então, eu tenho número 2, pronome relativo o qual, que eu posso trocar pelo que. Correto isso? Eu tenho número 3, pronome relativo quem. O pronome relativo quem, ele tem uma restrição que o que e o qual não tem. Por quê? Que e o qual vocês podem usar para pessoas ou vocês podem usar para coisas. Pessoas ou coisas, tanto faz. O pronome relativo quem eu só posso usar para pessoas. Então, para pessoas, eu também posso trocar por que, ou eu também posso trocar por o qual. Vocês concordam comigo? Depois, número 4, pronome relativo onde? Só posso usar quando houver uma ideia de lugar. E sempre eu posso trocar por em que, ou eu posso trocar por no qual. Todos comigo? Então vamos lá, oralmente só, já chegarei ao curso que eu quero daqui a pouco. O amigo de que você fala é o João? O amigo de que você fala? Tranquilamente eu poderia falar o amigo do qual você fala. Perfeito. Depois, eu poderia usar nesta frase o amigo de que você fala, do qual você fala o quem, ou seja, o amigo de quem você fala? O amigo de quem você fala, sim ou não? Sim, porque é uma pessoa. A questão a que me referi foi anulada. A questão a que me referi. Posso trocar por o qual a questão a qual me referi? Sim. Posso trocar por quem a questão a quem me referi? Porque não é o quê? Pessoa. Então tá, que e o qual, beleza, o quem nem sempre. A casa onde moro é aquela. Posso falar a casa em que moro é aquela? Sim. A casa na qual moro é aquela? Sim. Ou seja, vocês estão vendo que os demais pronomes relativos em circunstâncias eu posso trocar um pelo outro, não é? Agora, o cujo, pessoal, eu não troco por nada. Não troco por nada o cujo. Cujo é cujo. Os outros eu posso trocar, tem que ver o contexto, eu posso, não é, o cujo não, cujo é cujo. Cujo cai mais, cai muito. Pergunta de pronome relativo que o CESP adora é do cujo. Adoram cujo. Então, cujo eu não troco, ponto número 1. Ponto número 2, pessoal, vamos lá, cujo. O cujo liga 2 substantivos, cujo estabelece ideia de posse. Lembra sempre, formação do cujo é um radical esquisito, cujo, mais artigo. O, os, as. Do radical mais o artigo nasce o pronome relativo. Cujo, cujos, cuja, cujas. Outra pergunta que eles vão fazer para vocês em algum momento. Quando que eu vou usar, pessoal, artigo depois do cujo? Nunca. Porque ele próprio já contém o artigo. Correto isso? Outro ponto importante.
Pronome relativo cujo, pessoal, com o pronome possessivo posposto. Cujo, seu ou cuja, sua. Quando que eu vou usar cujo, seu, cuja, sua? Nunca. Porque o pronome relativo cujo já estabelece ideia de posse. Aí seria uma redundância. Então, aqui estão os pontos importantes do cujo. Pessoal, e quando ele liga dois substantivos, é bom que vocês saibam a relação. Substantivo, aí vocês terão o cujo, e aí vocês terão o outro substantivo, tá? A gramática não explica bem o cujo. É tão ruim a explicação que não há uma gramática moderna, só histórica, moderna, não há uma que ensine que não há artigo depois porque já tem artigo nele. Todas dizem, não existe cujo, nenhuma explica por quê. Nenhuma moderna, só aquelas antigas históricas. Aqui também eles deixam no ar esse estabelece ideia de posse. Não é assim, como assim estabelece ideia de posse? A ideia de posse, pessoal, é sempre do segundo substantivo com o primeiro. E aí eles colocam assim, ó. Esse segundo substantivo é o elemento possuído. Possuído. Esse primeiro substantivo é o elemento possuidor. Possuído e possuidor. Ok? Possuído e possuidor. Então, olha só. Letra A. O livro, espaço, páginas estão rasgadas, é este. Ponto. O livro, espaço, páginas estão rasgadas, é este. Letra B. O livro, espaço, aluno trouxe, é este. Então, olha só. Pessoal, de novo, a ideia de posse é do elemento possuído com o elemento possuidor. Vocês sabem qual é a preposição que indica posse na língua portuguesa? Não? Não? Ó, é o de. Ou de mais o que é do, ou de mais a que é da. Tá? Agora vem comigo. Pessoal, vocês concordam que livro e páginas são substantivos, sim ou não? Sim. Então, aqui é substantivo e aqui é substantivo. E vocês concordam também que livro e aluno são substantivos, correto? Substantivo e substantivo. Agora, para que eu possa usá-lo, eu tenho de ter uma ideia de posse do possuído com o possuidor. Tenho de ter uma ideia de posse do possuído com o possuidor. Vem comigo. Eu posso falar páginas do livro, sim ou não? Então dá para usar. É o livro cujas. Correto? Posso usar cujas as? Não. Cujas suas? Não. Posso trocar pelo que o cujo? Por nada. Não troca por nada. Os outros vocês podem trocar, o cujo não troca por nada. Pessoal, então, elemento possuído, páginas. Elemento possuidor, o livro. O livro possui as páginas, ok? Então, aqui, páginas do livro. Usei. Vamos lá. O livro, espaço, aluno trouxe é bom. Me ajuda. Pessoal, a ideia de posse do elemento possuído com o elemento possuidor? Não, porque está ao contrário. Não tem lógica falar aluno do livro, porque ao contrário, é o livro do aluno. Entenderam isso? Então, eu não tenho isso aqui que a gramática quer, ó, possuído com possuidor. Então, eu não posso usar o cujo, embora haja dois substantivos. Então, aqui é simplesmente o livro que o aluno trouxe. É bom. Tudo bem? Então, cujo é assim, pessoal. Há mais uma característica do cujo. A gente vai comentar mais quando aparecer, mas eu vou colocar uma frase para não ficar assim em vão. Qual é a característica? O cujo, ele não é sonoro. Quem é que usa aqui cujo no dia a dia? Tranquilamente. A casa cuja cor é linda é aquela. Não usamos, concordam? Então, o que ocorre?
ele não é sonoro, mas há uma regra geral que antes de qualquer pronome relativo poderá existir uma preposição. Olha só, se eu disser assim, pessoal, para vocês, a casa, espaço, cor, gostei, está vendida. Pessoal, primeira coisa, vê se dá para usar o cujo, tá? Vem comigo. Casa é substantivo? Cor é substantivo? Sim. Existe ideia de posse do elemento possuído com o elemento possuidor, sim ou não? O que eu posso falar? Cor da casa. Posso usá-lo? Sim. Ao usá-lo, eu coloco a casa cuja cor gostei está vendida. Mas há um detalhe. Pessoal, na língua portuguesa, quem gosta, gosta de. Então, eu tenho de colocar a preposição na frente. Como é que fica? A casa de cuja cor gostei. Então, poderá haver preposição antes do cujo. Tudo bem? Então, perguntas rápidas. Poderá haver artigo depois do cujo? Possessivo depois do cujo? Preposição antes do cujo? Sim. Posso trocá-lo por alguma coisa? Não. Perfeito. Tá, então tá aí o nosso amigo cujo. É bastante cobrado. Já vimos algumas coisas, depois a gente fala mais ainda. Então tá. A pergunta, a expressão em cujo poderia ser substituída sem prejuízo para a correção gramatical do texto pela expressão no qual, nem pensar. Não. Item errado. Pessoal, olha só. Agora vem assim, ó. O trecho, como ocorre em qualquer relação pedagógica, foi apresentado entre vírgulas pelo fato de se tratar de uma oração intercalada. Pessoal, oração intercalada. Eu estou notando que o CESP está usando o Bechara. Evanildo Bechara, já anotei pelas perguntas, é a gramática do CESP, tá? O Bechara está lá, tem um capítulo lá, orações intercaladas. O que é uma oração intercalada? É uma oração em forma de comentário. Comentário. Então, ela não é uma coordenada, ela não é uma subordinada, é um comentário que eu acrescento à frase. Mas para eu falar, pessoal, que é oração, tem que ter o quê? Verbo. Por quê? Porque às vezes parece um comentário, mas é apenas um adjunto adverbial, adjunto adverbial de opinião, que poucos livros trazem. E aí eu penso que é uma oração intercalada, mas é simples. Os dois têm um caráter de opinião, alguma coisa a mais, alguma coisa a menos do texto. Porém, o adjunto adverbial não tem o que, pessoal? Verbo. Isso. Olha só. Frase 1. João, como todos sabem, virá aqui. João, sem dúvida alguma, virá aqui. João, como todos sabem, virá aqui. João, sem dúvida alguma, virá aqui. Vocês concordam, pessoal, que isso aqui é como se eu estivesse fazendo comentários. João, todos sabem, virá aqui, ou como todos sabem, virá aqui, não interessa. Agora, na hora de classificar, que vocês vão cuidar. Como todos sabem, é um adjunto adverbial de opinião ou é um comentário? Comentário.
e é um comentário, só que o CESP não chama mais de comentários, sempre chama de o quê, pessoal? Oração intercalada. Então, aqui eu digo que é uma oração intercalada. Tá? Pessoal, pontuação da oração intercalada é a mesma pontuação do aposto. Senhor, eu não lembro qual é a pontuação do aposto. Qual é a pontuação do aposto entre o quê? Vírgulas ou parênteses ou? Exatamente. Então, é a mesma pontuação, ou é entre vírgulas, ou é entre travessões, ou é entre parênteses. Depois, João, sem dúvida alguma, virá aqui. Se a prova vier e falar para mim, isso aqui é uma oração intercalada, qual é a tua resposta, pessoal? Não, isso aqui não tem verbo. Isso aqui é apenas um adjunto adverbial. Adjunto adverbial, tá? Então, cuidado, oração intercalada, ela terá o verbo. Ó, vou colocar mais aqui, ó, número 3, pessoal. Luísa, por incrível que pareça, casará. Luísa, até que demorou, casará. Luísa, todos já sabem, casará. Luísa, é verdade, casará. Isso aqui tudo é oração intercalada. Luísa, por incrível que pareça, casará, até que demorou, casará, todos já sabem, casará, é verdade, casará. O como, esse como que aparece aqui, pessoal, ele não é um como de oração comparativa ou conformativa. Tanto é que eu posso tirar. João, todos sabem, virá aqui. Entenderam? Não é um como de comparação, de subordinação, no caso, né? Eu poderia colocar Luísa, como todos já sabem, não interessa isso aqui. Então, tudo isso aqui é oração intercalada. Então, o CESP não chama de comentário. O CESP chama de oração intercalada porque está lá na gramática do Evanildo Bechara. Oração intercalada. A oração intercalada, ela não tem relação sintática com o resto da frase. Não tem relação sintática, como eu falei para vocês, não é uma subordinada, não é uma coordenada, não é nada. E ela é livre. Ela não precisa aparecer no meio. Ela aparece em qualquer lugar. João virá aqui, como todos já sabem. Como todos já sabem, João virá aqui. Por incrível que pareça, Luísa casará. Entenderam? Ela é livre, aparece onde quer, qualquer lugar. Então, pessoal, o que nós temos de ver lá, se é uma oração intercalada, um tipo de comentário, nas linhas 12 e 13. Começo na linha 9. Não é 9? Não, desculpa. 12 mesmo. O fato dele necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa. Vocês concordam, pessoal, que é um comentário? Mas tem verbo aí, não? Sim, então é sim, pessoal, uma oração intercalada. Item correto. Pessoal, item 22. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso o pronome me em me parece, linha 1, fosse deslocado para logo após parece da seguinte forma. Parece-me. Eu acho que vocês já sabem a resposta, ok? Certo ou errado, pessoal? Não sabem a resposta, ok. Vamos analisar a colocação pronominal. Porque é o seguinte, na aula passada, eu só falei uma coisa da colocação pronominal que foi infinitivo. Sempre que houver infinitivo, eu posso colocar o pronome depois dele. Lembra disso?
Só que hoje vamos falar muito mais coisas, tá? Porque existem algumas particularidades em relação ao CESP. Colocação pronominal. Relembrando, a colocação pronominal refere-se à colocação dos pronomes oblíquos átonos. No caso, pessoal, metesse nos vos ou ali. Então, envolve a colocação de me, te, se, nos, vos, o, ali. Metesse nos vos ou ali. Pessoal, olha só. Nós temos no português a próclise. Nós temos no português a ênclise. E nós temos no português a mesóclise. Lembra disso? O que é a próclise? É a colocação do pronome antes do verbo. Mesóclise, ou melhor, ênclise, colocação do pronome depois do verbo. E por fim, pessoal, a mesóclise, colocação do pronome no meio do verbo. Literalmente no meio do verbo. Bom, em relação, pessoal, ao primeiro uso, que é a próclise, nós temos aqui os tradicionais casos. Quando que vocês vão utilizar a próclise? Quando houver advérbios. Advérbios. Agora uma observação muito importante. Advérbios, entre parênteses, não virgulados. Vocês concordam que inicialmente é um advérbio? Sim? Beleza. Então, ó, próclise, advérbios não virgulados é próclise. CESP ainda considera, e vocês terão de colocar no número 2, palavras negativas. Tá? Palavras negativas. Eles dizem lá, houve atração porque é uma palavra negativa. A maioria dos gramáticos não fala em palavras negativas porque elas entram, pessoal, nos advérbios. O não, lembram? Mas vamos lá, palavras negativas. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. É que tem uma que não é advérbio e a palavra negativa que vai atrair. O não poderia ser regra 1. O nunca poderia ser regra 1. O jamais poderia ser regra 1. Mas olha só, o nem, pessoal. O nem não é advérbio, nem é uma conjunção coordenada, lembra? Mas atrai porque é uma palavra negativa. Então, as palavras negativas vão atrair, ok? Depois, pessoal, número 3. Conjunções subordinativas. Então, as conjunções subordinativas vão atrair. Subordinativas, não as coordenativas, as subordinativas. Quantas conjunções subordinativas existem, senhor? Inúmeras, pessoal. Lembra que há as orações subordinadas adverbiais causais, temporais, condicionais, lembram? São várias. A obrigação nossa é saber pelo menos o principal nexo de cada uma delas. Principal nexo temporal, qual é mesmo? Quando? Condicionais, os dois? Sei, caso, isso aí. Número 4. Pronomes. Pronomes relativos. Pronomes interrogativos. Pronomes indefinidos. Os pronomes vão atrair. Relativos, interrogativos, indefinidos. Número 5, pessoal. A número 5, caso 5, é assim, ó. Não é um caso de atração, mas é uma construção que já está cristalizada e também cai. Em, mais se, mais gerúndio. Em se tratando, em se fazendo, em se observando. É uma construção já está cristalizada. Pessoal, número 6.
Frases optativas. Número 6. Frases optativas. Frases optativas são aquelas frases que indicam desejo ou intenção. Deus o acompanhe, Deus te abençoe. Lembram, pessoal? Bons ventos o tragam. São frases optativas. Muito bem, deixa aqui. Já vou começar a exemplificar, tá? E agora, pessoal, coloca para mim assim, ó, observação. Tudo eu vou exemplificar, mas não no tradicional que nós já vimos em aulas tradicionais. Aquilo que é mais polêmico, tá? Observação. Atração opcional. Quando que a atração é opcional? A atração é opcional, número 1, com pronomes pessoais retos. Eu não lembro mais, vocês lembram? Quais são os pronomes pessoais retos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Atração opcional, número 2, com infinitivo. Sempre que houver infinitivo é opcional. E vocês sabem que o infinitivo termina em ar, ir. Bom, até aqui é para todas as bancas. A 3 não é de todas as bancas, 3 é do CESP. Atração opcional, sempre que houver sujeito explícito. Isso aqui é do CESP. Isso aqui é do CESP. Sujeito explícito, atração é opcional. CESP é assim, não vale para todas as bancas. O senhor dá exemplos daqui a pouco. Daqui a pouco. Até aqui foi? Pessoal, número 2, ênclise. É que assim, originalmente se explica a ênclise da seguinte forma: se não for próclise, se não for mesóclise, é ênclise. Tá? Se explica assim. Eu vou salientar aqui os dois principais casos. Ênclise, os dois principais casos no início de frases. No início de frases, ou seja, eu jamais começo uma frase na linguagem culta com metecenosvoso ou alieno. No dia a dia é normal, me empresta o livro, mas na prova é empresta-me o livro. E número 2, após pontuação. Ênclise, os dois principais casos, início de frases ou após pontuação. Todos comigo ainda? Para finalizar, pessoal, número 3, mesóclise. Mesóclise. Número 1, com futuro do presente do indicativo. E número 2, com futuro do pretérito do indicativo. Agora que eu relembrei com vocês as regras, nós vamos começar a pensar. Colocamos aqui todas as regras, pessoal, de colocação pronominal, rapidamente, é lógico, né? Para que possamos pensar em algumas construções, tá? Pessoal, então aqui exemplos